Vamos voltar para a Argentina, turma, são 11h06, porque Sérgio Massa e Javier Milei, como a gente adiantou aqui, vão disputar o segundo turno lá em novembro, dia 19 de novembro, e o Favale está lá em Buenos Aires para entender quais foram os discursos depois dessa eleição conturbada, meu querido amigo, tanto de Milei quanto do Massa. O que a gente pode esperar para esse segundo turno? Olha, Paulo, eu vou começar então por essa pergunta que você me faz. Vamos começar pelo discurso do Sérgio Massa, que é o grande personagem desde ontem para hoje. As pesquisas de opinião que foram publicadas na primeira metade da semana passada apontavam que haveria um segundo turno, mas que Milei chegaria na frente. E não é que a apuração deu o mesmo sentido, só que em proporções invertidas. O Sérgio Massa está aí na casa dos 37%, o Javier Milei com 31%, estou falando em números aproximados. E aí, claro, que cada um foi para o seu bunker, como eles estão chamando aqui, que são centros de convenções que foram organizados pelos partidos para que os candidatos acompanhassem a apuração e, obviamente, depois fizessem os tradicionais discursos de agradecimento pelos votos. O Sérgio Massa fez o discurso mais óbvio. Ele foi pedir, então, os votos daqueles que não compareceram nas urnas. Parênteses importante, foi uma abstenção recorde. Desde a redemocratização, da Argentina, há 40 anos, nunca tão poucos eleitores compareceram nas urnas. Houve uma abstenção de 26%. Então, o Sérgio Massa disse o seguinte: você que não compareceu, venha no segundo turno, vote e vote em mim. Quem votou nos outros dois candidatos nanicos que também estavam na cédula, por favor, votem em mim, que agora é uma corrida contra o tempo para ele convencer o resto dos eleitores a tentar bater uma provável aliança entre o Javier Milei e a Patrícia Bullrich. Agora vamos para o Milei. Obviamente, o Milei fez também um discurso de agradecimento, mas depois não poupou críticas ao peronismo e ao kirchnerismo. Disse que esta é a eleição mais importante dos 100 anos da história democrática da Argentina, de toda a história política da Argentina. Pediu esses votos para vencer o kirchnerismo, que ele chamou de uma cúpula de uma organização criminosa. Agora eu vou trazer uma terceira personagem aqui que é muito importante, a Patrícia Bullrich, que nessa eleição ela representou a direita mais tradicional, não foi para o segundo turno, mas quando ela fez o discurso de agradecimento dos votos, também com os seus correligionários, ela disse o seguinte: o atual governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, na opinião dela, foi o pior da história da Argentina. E ela disse que se o Sérgio Massa eventualmente vencer, sequer ela vai fazer aquela tradicional ligação de parabenização, porque ela diz que foi o pior governo. Então, a gente já lê nas entrelinhas que vai haver uma aliança entre Patrícia Bullrich, que ficou na casa dos 24%, e Javier Milei, que conquistou pouco aí, menos de 31% dos votos. Somando esses dois, fazendo aqui um exercício imagético, nós temos aí mais de 50% dos votos. É contra este grupo que o Sérgio Massa vai tentar vencer lá no segundo turno, dia 19 de novembro. Bom, ainda tem bastante tempo, são 25 dias e agora começa a campanha. Para encerrar, um dado muito importante: como é que o mercado reagiu? Reagiu bem. Existe um termômetro internacional chamado dólar. O dólar, a cotação frente ao peso que está derretendo já há quase uma década, caiu. Quando eu cheguei aqui na quinta-feira, era 1.000 pesos para $1, no chamado dólar blue, dólar azul, um dólar paralelo. Hoje, a cotação está 900. Então, isso mostra um bom humor no mercado. O mercado gostou de ver esse resultado. Existe um certo temor aí das medidas prometidas pelo Javier Milei. O Sérgio Massa já explica que ele vai manter uma política que ele já vem aplicando, afinal, ele é o atual ministro da Economia. Pelo menos nesse primeiro dia, pós primeiro turno, Paulo, o mercado está de bom humor. Bem, Favale, obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Marcelo Favale, direto de Buenos Aires, na Argentina, trazendo um pouquinho da repercussão desses discursos, tanto de Sérgio Massa quanto de Javier Milei. Verificaremos o que vai acontecer em breve.